Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram? Quando passaram necessidade e tiveram fome, como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. O autor da carta aos Hebreus, brinquemos com a etimologia desta palavra hebraica. Ribre, os filhos de Eber, o autor que dirige sua palavra àqueles que devem aprofundar o sentido da graça trazida a nós por Jesus Cristo, que preenche de um sentido inaudito e pleno tudo aquilo que era sombra dos bens futuros no Antigo Testamento, hoje nos admoesta a perseverança, particularmente nestes tempos que são os nossos, de muitas dificuldades, onde passado e futuro se tornam incertos. A perseverança é, pois, uma virtude que vale ouro. Está nos lábios dos coachings, estes treinadores que nos anunciam livros para aprender a vender livros, que prometem a nós um sucesso não raro, rarefeito na própria vida. Os coaches insistem na constância, na persistência e na perseverança. Isso, portanto, apresentamos por sagrada ironia, nos faz perceber o quão estoica é a nossa leitura cristã da fé. Porque é, pois, dos estoicos, da filosofia grega, nessa consciência da areté e da virtude, que está relacionado ao apóstolo Paulo, e não seria diferente também a carta aos Hebreus. E o que hoje nos é apresentado, nestes tempos em que cada um tem que ser empreendedor de si mesmo, ser bem-sucedido, se ver como uma empresa, tanto os estoicos, quanto os coachings, quanto a sabedoria bíblica insiste que não há possibilidade de colhermos frutos sem constância e sem perseverança. É a persistência, poderíamos dizer em linguagem coach e de TikTok, assim como está aqui nos apresentando o autor da carta aos Hebreus, é a persistência que é capaz de transformar derrota em sucesso. Portanto, seja escutando os coaches, seja recorrendo à sabedoria estoica e mais ainda, já que como cristãos nós corremos, mas não à toa, lutamos, mas não como quem dá murra no ar, estamos à procura daquele prêmio que é a nossa salvação eterna, todos nós temos que ser constantes, persistentes e perseverantes. Aqui, o que o autor da carta aos Hebreus apresenta, e que é muito presente nos textos do apóstolo Paulo, é de que é preciso corresponder na vida que tem os seus encontros e desencontros, aquilo que nós já recebemos por graça. Portanto, é preciso experimentar na vivência cotidiana, lá naquele lugar, como Santa Inês, experimentamos martírios, temos que, em nome de nossas convicções, não olhar para trás, neste lugar da obediência diária, neste lugar do martírio silencioso, cotidiano, naquele lugar onde, sem nenhuma testemunha, nós amamos a Deus, nos deveres de estados próprios da existência de cada um de nós, eu como padre, você aí no seu trabalho, como mãe, como pai, na sua enfermidade, neste lugar nós experimentamos
concretamente a salvação que foi recebida por Jesus Cristo. E uma virtude muito importante é a virtude da perseverança. Porque perseverança, coragem, são virtudes difíceis da gente mentir. Uma pessoa pode mentir humildade. Alguém diz para você, nossa, como é linda a sua voz, como você pinta bem. Você diz, ai de mim, com sincerismo vaidoso, não é? Como que dizendo, não, fala mais, não é? Disfarçado por essa falsa modéstia. Alguém pode, inclusive, mentir justiça, ser muito justo quando a questão diz respeito aos seus inimigos e ser absolutamente maleável quando é alguma coisa que diz respeito ao seu grupinho e ao seu partido. Alguém pode mentir piedade e generosidade. Não é assim que os políticos da Dinamarca fazem em ano eleitoral? Eles fingem que comem o que nós comemos, vão e frequentam os lugares que nós frequentamos e se importam conosco, ou na verdade não com a gente, porque isso não acontece aqui, mas na Dinamarca. Agora, a perseverança e a coragem, isso é muito difícil de fingir. Na hora que o pau tora, é aí que nós vemos quem realmente será capaz de perseverar. Aí que nós vemos, né? Quem é de verdade e quem é 171, como a gente costuma dizer a linguagem das quebradas, não é? Porque quando é difícil, quando nos custa, quando faz ranger os dentes, quando está em jogo uma promoção, um elogio, um lugar de destaque, e nós temos um compromisso com a verdade, sem nos vendermos ao erro, quando o contexto é hostil, nós escolhemos perseverar, quando a realidade parece desmentir as promessas de Deus, essa virtude não dá para a gente fingir, porque ou é ou não é. O ser não pode não ser, já lembrava Aristóteles em sua lógica. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz, versículo 11 da primeira leitura, é preciso que nós perseveremos até o fim. Este é o seu desejo, que cada um de vós mostre até o fim o mesmo empenho pela plena realização da esperança. Perceba? Começando do fim. O Senhor Deus já nos salvou. Portanto, a obra da salvação está completa. Nada há de ser acrescentado. O Cristo é o mediador e a plenitude da revelação. Mas esta revelação, este chamamento que a esperança nos dá, precisa realizar-se de modo pleno. Portanto, a salvação plena tem que se realizar de modo pleno, ou seja, ela ainda não está conclusa. Ela se conclui na vida de cada um de nós. E para que ela se conclua, é preciso que haja constantemente o mesmo empenho do início, o que é muito difícil. Por exemplo, já estamos no dia 21 de janeiro. Você já começou a academia? Muito provavelmente não, entende? É muito difícil continuar sendo constante nos nossos propósitos, do ponto de vista do esforço humano e mais ainda daquela luta espiritual que caracteriza a existência de cada um de nós como cristãos. É muito difícil adquirir um hábito. Um hábito adquirido é uma virtude. A perseverança é uma virtude. Que cada um mostre até o fim o mesmo empenho que foi manifestado no princípio. Aqui é sempre um desafio, porque sob efeito de vodka, depois de um retiro que tem muita catarse, ou numa atmosfera estimulante, a gente sempre jura coisas e depois padecemos na dificuldade de sustentá-las. O autor da carta aos Hebreus insiste, versículo 2, que não sejamos lerdos, lentos, letárgicos, negligentes, poderíamos traduzir, mas imitadores dos que pela fé e pela paciência se tornaram herdeiros das promessas. Não há desculpa para seguir na direção errada. Temos que ser constantes, não sejamos negligentes, mas imitadores. É bonito isso. É uma palavra que, no contexto teológico, tende a ser um pouco não grata, não é muito agradável, porque hoje se insiste que nós temos que estar configurados a Jesus, não é uma questão de imitação.
Porque a imitação é mais estética, exterior, externa, a configuração é mais interna, mas vale a pena refletirmos sobre este conceito da imitação, que foi aprofundado na devócia contemporânea, sobretudo com Tomás de Kempis. Se você é um aluno do padre de Cuiabá, ou reza com o Frei Gilson de madrugada, ou gosta da irmã Kelly Patrícia, você certamente deve ter escutado falar de Tomás de Kempis, imitação de Cristo. Então vale a pena, o conceito é bíblico. Precisamos imitar, emular, como uma criança, né? Que vai, pouco a pouco, se parecendo com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, e assim vai se tornando gente, na medida em que imita o comportamento daqueles que são seus educadores. Assim, na educação, na escola da fé, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: cola com Abraão que você brilha. Assim como Abraão perseverou e esperou contra toda a esperança, e assim se tornou herdeiro da promessa, que é uma coisa muito maior do que Isaac. Isaac foi apenas uma manifestação de uma promessa muito mais ampla, que alcança a todos nós, que somos filhos de Abraão pela fé. Assim também, como Abraão perseverou e se tornou herdeiro da promessa, nós também precisamos de fé e de paciência. A fé é um dom. A graça divina vem a nós através da fé. Pela fé somos justificados. A fé nos faz ter esperança, somos salvos na esperança. E para termos esperança, manter a esperança acesa, temos que ter muita paciência. Um casamento pede paciência, porque no altar somos conduzidos pelo amor daquilo que vemos e temos que confiar naquilo que não vemos. O ministério de um sacerdote pede muita paciência, porque uma coisa é o dia da ordenação, onde os padres são revestidos de casula, como os reis e rainhas do Antigo Testamento, e cantam aonde mandar eu irei, e depois ficam desesperados quando o bispo trisca em lhes mandar para outra paróquia. Uma coisa é o início, o encantamento. Outra coisa é sermos pacientes. A paciência, a perseverança é a graça das graças. E vamos à etimologia desta palavra. Pati, no grego. Patiens, patíbulo. Jesus sofre no patíbulo da cruz. Portanto, a paciência é uma cruz que carregamos. E o peso não tem a ver simplesmente com os outros. Tem hora que a gente pensa que a paciência é uma coisa que a gente está dando para o outro, né? Uma paciência é uma coisa que nós estamos dando para nós mesmos. Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele tem a ver com a gente, e não raro é opcional. Então, se algo estiver te fazendo padecer, pode ser que não seja só a vizinha, ou a nora, ou alguém lá na igreja, pode ser, e geralmente é, que tem a ver também contigo. É muito difícil ser paciente com os outros se nós não somos pacientes com a gente mesmo, com os nossos próprios tempos. A nossa alma transborda aquilo que traz dentro de si. Abraão foi um exemplo de paciência, por isso pôde repousar e receber as promessas de Deus. No versículo 19 diz o autor da carta aos Hebreus: lega a nós essa imagem, que é uma grande alegoria, a fé, esperança e caridade, que são as 3 virtudes teologais. Elas têm 3 imagens. A imagem da fé, a alegoria, é uma pessoa segurando a cruz. A imagem da caridade geralmente é uma mulher tendo nas mãos uma criança, para dizer desse cuidado do afeto. Qual é a alegoria, a imagem, o ícone da esperança? Uma âncora. De onde é que vem isso? Vem desse versículo 19 do capítulo 6 da carta aos Hebreus. A esperança, com efeito, é para nós como uma âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, quer dizer, uma âncora que está lançada lá, aquele lugar onde Cristo já venceu. Então, quando a gente pensa que está difícil, que não vamos perseverar, essa enfermidade, essa desilusão, esse cansaço, lembremos-nos que a nossa vida está escondida em Cristo, lembra o apóstolo Paulo. A âncora da sua vida, nesse mar revolto que você está experimentando, tem nome, é Jesus Cristo. Então, não desanime, porque Abraão, Sara não desanimaram. Nossa esperança está
em Cristo, está para além deste mundo e de suas tribulações e mares revoltos. E aqui, claro, temos que introduzir o pensamento filosófico. Porque na perspectiva greco-romana, a esperança não é uma coisa boa. Quando nós vamos lá ao mito de Pandora, quando Zeus, na mitologia grega, cria o ser humano, Prometeu se apaixona pelo ser humano e entrega ao ser humano o fogo. Zeus fica pé da vida e fala com Hefesto: vamos dar um problema para o ser humano. Uma mulher curiosa. Aí ele cria Pandora. Quando ele cria Pandora, ele entrega para Pandora uma caixa, que era, na verdade, um jarro, né? E fala para ela assim: Pandora, minha querida, não abre. Lascou tudo. Falar para uma jovem, para não ter curiosidade, aí ela abre a caixa e de lá saem todos os males da humanidade. E ela então corre e fecha o último dos males no fundo da caixa de Pandora. É a esperança. É uma maneira irônica, poética, mitológica do grego dizer para a gente assim: não fica na expectativa que esse cara vai consertar não, porque não vai. E você toma cuidado, porque já é união estável e vai levar a sua casa, tá entendendo? A esperança é a última que morre, porque às vezes a gente espera e dá com os burros na água. Por isso, Nietzsche, nessa tradição filosófica, diz que a gente tem que tomar cuidado para nessa vida não ficar numa inação, numa passividade, numa ilusão. Sempre vai ser melhor. Não é essa a esperança cristã. Não é o último dos males no fim da caixa de Pandora, de alguém que tem a ilusão de que vai ser um marido, uma pessoa, um padre, sei lá o que é, que vai resolver os problemas da sua vida. Não é uma passividade, uma inação para dizer: de qualquer jeito deixa a vida me levar, vai ficar bom. Não. A esperança cristã tem a ver com aquilo que está no versículo 5 do Salmo. O Senhor dá alimento aos que o temem e jamais esquece a sua aliança. Portanto, não podemos ser relapsos. A mística não é, pois, um excesso de idealismo, não é uma ilusão. Nós, como místicos, não somos tapados, não somos despropositados. Não se trata de ser inocente. Se trata de compreender que a confiança naquilo que somos e experimentamos tem a ver com o fato de que Deus é a nossa garantia. Ele não se esquece de nós. Portanto, tudo se ajeita se estamos unidos a Cristo. A Deus que nos amou, aquilo que Ele amou por um só segundo, jamais deixará de amar. Aquilo que a memória ama se torna eterno. A memória do Deus de Israel é o seu compromisso com a aliança, com a salvação, porque jurou aos nossos pais. E assim como Abraão foi um arameu errante que sai de Ur dos Caldeus, de Harã, e se alimenta da promessa de Deus, assim também nós temos que confiar nele. Portanto, o Deus de Israel não é capaz de se esquecer. E aqui vemos, irmãos e irmãs, que a mística é isso, é manter os olhos abertos. Quem espera cristamente não é um iludido. Manter os olhos abertos e as mãos operosas para transformar a realidade. Esperamos contra toda a esperança e por isso lutamos na garantia, na verdade, que tudo depende de Deus e é Ele que vai dar jeito nas coisas. O Evangelho. É Marcos quem é nosso companheiro, já que estamos no início de um ano litúrgico. Vamos lendo Marcos, depois Mateus, depois Lucas, no ciclo semanal. Jesus está passando com os discípulos por um campo de trigo em dia de sábado. E aí ele se encontra com as pessoas que, não dando conta de si, perfeições nos outros. Os discípulos estão com fome, começam a arrancar espigas enquanto caminhavam. E aí os fariseus, com o cinismo próprio das pessoas que são escravas da lei, que entendem o rito como uma cortesia, como uma experiência vazia, dizem: olha, é interessante essa expressão, olha, essa interjeição, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? E Jesus ajuda a perceber, e ele vai esclarecendo no Evangelho, que ele tem pouco respeito pelos tabus rituais.
Não no sentido de que ele é um profanador da lei, do templo e do sábado, mas atravessa a lei, o templo e o sábado para consagrá-lo. Porque, como ele vai dizer, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E aqui é preciso destacar algo muito importante. Quem eram os fariseus? Nós tendemos a ver os fariseus como homens maus, mas antes de tudo eles eram homens práticos. E onde é que se dava a prática dos fariseus? O farisaísmo floresce no momento da história judaica, onde se tem uma descrença no templo, uma descrença de que haveria uma autoridade para resgatar o povo do jugo dos opressores romanos. Então, qual que é a ideia farisaica? Presta atenção nisso. É de que se a gente tiver uma vida toda certinha, toda corretinha, cumprirmos todos os mandamentos, formos bastante neuróticos, aí nós seremos merecedores dos favores divinos. Então, o fariseu é alguém, no tempo de Jesus, e ainda podemos nós ser fariseus deste nosso tempo, que imagina que é fazendo tudo certinho, decorando os mandamentos e preceitos, cumprindo tudo aquilo que for norma, que nós seremos dignos da salvação. Ou seja, o fariseu é alguém que tem uma esperança frágil em Deus, porque confia nos próprios méritos. Vamos tomar cuidado, porque essa pode ser a nossa tentação. Em tempos difíceis, complicados, de incerteza, sempre haverá uma ênfase no mérito. Seja de quem acha que é fazendo bastante curso, com coaching, que empreendendo, que vai ser uma pessoa melhor e valoriza a meritocracia, bandido bom, bandido morto, não é assim que se fala? Como quem acha também, porque que faz novena, porque reza de madrugada, porque tem esse ou aquele preceito, porque faz tudo que sei lá quem na internet pede, será melhor do que os outros e será credor de Deus. Está vendo? É a mesma estrutura de confiança demais em si, nos próprios méritos, e desespero em Deus e sua misericórdia. Tomemos cuidado com o farisaísmo, com o pelagianismo, com o gnosticismo contemporâneo. Lembra o Santo Padre. Só um tolo, só uma pessoa muito perdida de si, pode estar convencido de que pode salvar a si mesmo. Com seu esforço, com sua energia. Chega uma hora que o corpo pede. Chega uma hora em que haverá um limite. Chega uma hora em que a enfermidade nos para, que a gente está diante de uma situação que não pode resolver. E que bom quando tivermos que ser pacientes diante dos limites, das fraquezas, porque poderemos comparecer diante de nós mesmos. Jesus está nos mostrando, também o autor da carta aos Hebreus, que o diferencial da maturidade e da mística é desconfiar de si, não se levar tanto a sério e, portanto, diante das dificuldades, não ser um alecrim dourado pensando como é que isso pode acontecer comigo, porque, na verdade, quem nos garante é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.